Bom dia, minhas amadas, minhas abençoadas, meus amigos, meus seguidores, familiares, nesta manhã, de segunda-feira, dia 13 de março. Venho compartilhar aqui com vocês o meu testemunho de vida, que Deus falou no meu coração hoje de madrugada, que já estava na hora de poder compartilhar com vocês todas as bênçãos proporcionadas na minha vida, por todos os livramentos que Ele me deu, por tudo que Ele vem fazendo, por todas as áreas que Ele vem operando. E hoje o choro não é de dor, não é de angústia, é choro de gratidão, é choro de felicidade, Mas antes de tudo, eu compartilhar com vocês, eu vou botar aqui uma música para que vocês possam ouvir e ver que essa música tem tudo a ver comigo. Eu acho que a vida de Lázaro, do cantor Lázaro, é bem parecida com a minha, E quando ele fez essa música, ele fez no propósito de contar para as pessoas o que ele era, como ele vivia e como Deus restaurou ele, como Deus, levantou ele, quebrantou ele e fez esse servo maravilhoso que ele foi. E vou botar aqui para vocês poderem ouvir. Tudo que ele fala no começo aconteceu comigo também. Lord, Olha, a minha vida Irmãos, eu perguntei a Jesus: Jesus, por que tu me escolheu? por que Jesus? Logo eu, um maconheiro, um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama. Eu perguntei: Deus, por que eu? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu: porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Porque eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova. E eu vou cantar para você. Se acomoda aí no seu lugar, senta um pouquinho. Oh, 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 não, 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 não. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? E
Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui nesta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor. Então, gente, peraí. Vocês ouviram? Essa música me emociona muito, mexe muito comigo, porque tem tudo a ver comigo. Mesma vida que Lázaro teve, que Lázaro viveu, eu também vivi. Pergunta, Senhor, por que tu me amas tanto? Por que tu me queres assim? Por que tu me restaurou? Se eu pequei contra ti, eu menti para os teus irmãos, né? E Deus, mesmo assim, Ele nunca me abandonou. Ele sempre teve misericórdia na minha vida, na minha família. E por mais de tudo, né? Ele me restaurou. Vou falar uma palavra aqui para vocês, na Bíblia, que está em Colossenses 3, 9 e 10. Deixa eu procurar aqui, que eu esqueci de... Colossenses. Eu tô nervosa, gente. Tô nervosa não, tô cheia da unção hoje. Pera aqui, pegar teu celular. Tá aqui isso. Ai, não tá salvo. Ai, Senhor. Achei. Tá no livro de Colossenses 3, do 9 ao 10. E a palavra de Deus diz o seguinte: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, se revestirá da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, né? E aqui Deus fala pra gente não mentir, né? Porque a partir do momento que Ele está te restaurando, que Ele te deu uma nova vida, toda mentira, toda enganação ficou para trás. Mas, Bia, por que você compartilhou isso? Eu compartilhei isso por um simples motivo. Porque eu andava mentindo, eu andava me enganando, né? Se achando que eu estava no certo, mas estava no errado. Mas isso antes de estar firme agora na igreja. Isso que há 5 meses atrás, né? Então, vamos lá, começar o testemunho. Quando eu nasci, né, minha mãe me deixou com a minha avó aos 9 meses ou 6 meses de idade, né, assim, no tamanho menor do que a Carolina. Ela foi pro Rio, né, trabalhar na intenção de me dar o melhor. Então, minha avó me criou com todo amor e carinho, sabe? Minha avó é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Eu sou grata a Deus por ela resistir até hoje. E eu só peço a Deus que Deus abençoe ela, dê muitos e muitos anos de vida, porque eu não vou ter estrutura para um dia vir perder. Mas eu sei que é a lei da vida. A gente vive, a gente morre, né? Mas Deus não vai fazer isso acontecer agora, né? Então, ela me criou, ela me educou, ela me amou e nunca me deixou faltar nada. Sempre fui uma pessoa muito mimada, sempre tive de tudo, nunca me faltou nada. Minha mãe mandava dinheiro para ela, para poder arcar com as minhas despesas. Aos 8 anos de idade, se eu não me engano, foi nos 8 para os 9, eu tinha minha amiga do colégio, né? Que era a Zaine, que até hoje faz parte da minha vida. Até hoje me acompanha nas redes sociais, né? Ela me chamou para ir pro culto da igreja dela. Era a Assembleia de Deus de Madureira. E eu fui. E eu comecei a procurar Deus, comecei a ir na escola dominical, todo domingo eu ia pro culto, não faltava um culto. Fui tocada pelo Espírito Santo pela primeira vez aos 10 anos de idade nessa igreja, né? E assim, tudo bem até aí. Quando foi nos meus 13, meus 14 anos, minha avó me mandou pro Rio de Janeiro
para morar com a minha mãe, né? Porque minha avó, ela queria viver um novo relacionamento, né? Com o mesmo homem que ela tá até hoje. E eu tinha muito ciúme dela. Eu pintava o 7. Quando ele ia visitar, eu tacava água quente nele, jogava água, tacava pedra, expulsava ele com pau, que eu tinha ciúme dela. Eu queria ela só pra mim, eu não queria compartilhar ela com ninguém, né? Aí tá, eu fui pro Rio morar com a minha mãe. Minha mãe trabalhava de manhã até de tarde, noitezinha, quando saía do trabalho, ia pra faculdade. E eu era uma criança, uma adolescente naquela época, né? Eu me sentia abandonada. E aí eu ia para minha escola sozinha, estudava no Catete nessa época, morava no Parque União, pegava o ônibus sozinha, ia para a escola. Tive amizades na favela, no qual me apresentaram as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Tudo começou por um cigarro, um simples cigarro normal, de carteira. Em seguida, a bebida alcoólica, a cerveja, os uísque, né? E assim, e aquilo tava me dando prazer, né? Eu me sentia, aos meus 14 anos, uma pessoa, como eu posso falar, uma adulta, né? Tudo que eu queria ser adulta. E hoje eu quero voltar a ser adolescente, mas não posso mais, né? Mas fazer o quê? Então, né? Minha mãe só chegava da faculdade meia-noite. Às vezes saía com o namorado dela, não voltava. E eu ficava sozinha em casa, junto com meu tio. Saía de casa, comecei a ir pro baile funk. Até que tem uma vez que eu tava no baile funk, rodeada de bandido lá dançando, bebendo, copão de uísque na mão, se achando a poderosa. A última Coca-Cola do deserto, né? Isso aos 14 anos. E ela me pegou de cinto no meio do baile lá da favela. Me pegou de cinto, me levou pra casa. Cheguei em casa, eu comecei a brigar com ela, eu bati nela e saí correndo de casa. E foi uma revolta para todo mundo, né, da vizinhança lá. Mas aí foi onde tudo começou. Eu não respeitava, eu não ouvia ela. Eu se achava no direito de seguir a minha vida, porque ela não podia me cobrar nada, porque ela nunca me deu um amor, ela nunca me deu um carinho naquela época, né? O único amor que ela me dava era financeiro, né? Ela me comprava praticamente, né? Mas de sentimento nunca teve. Então eu não achei que, ó, já tô bebendo, já tô curtindo. E aí nesse tempo que eu estudava lá no Catete, eu me relacionei com uma pessoa envolvida, né? Fui morar com ele, abandonei minha mãe, fugi de casa, vivi com ele. Ele era do movimento, ele era traficante. E aí, né, fiquei com ele pelo quê? Pelos 6 meses por aí. E com ele eu usava tudo, né? Eu cheirava pó, eu usava loló, fumava maconha, fumava zirria maconha com crack. Até que teve um tempo que nosso relacionamento não deu mais certo. Enfim, eu voltei para casa da minha mãe. E meu tio era muito revoltado comigo, né? Meu tio Presença. Até hoje, quando eu conto isso pra ele, a gente até mesmo ri, né? É muito revoltado comigo por tudo que eu fiz com a minha mãe, por ter largado ela, abandonado. E quando eu cheguei nas casas da minha mãe, ela já não morava mais no Parque, morava em Ramos. Cheguei na casa da minha mãe, ela não tava, ele pegou minhas coisas e jogou pra fora. E nesse tempo eu era fã do Luan Santana, né? Eu tinha tudo, eu tinha milhares de posts, milhares de revistas, todas as canecas dele, né? E aí ele pegou e rebolou minha mala, quebrou minhas canecas do Luan Santana. Aí eu virei o Satanás, fui quebrar a moto dele. Aí eu fui para casa de uma vizinha, minha mãe chegou do trabalho, e conversou com ele, falou, olha, é minha filha, eu não posso abandonar ela, não posso deixar ela na rua, apesar de todos os erros que ela cometeu, né? Aí tá, voltei para casa da minha mãe, né? Conheci pessoas numa praça lá, no qual eu me envolvi, até demais, né? E daí eu só cheirava pó, fumava maconha, usava loló, usava êxtase, lança-perfume e tudo. Até que teve um dia, né, que me convidaram, me fizeram uma proposta, né, pra roubar, né, mas não era eu, né, eu só tava com a pessoa, né, e aí essa pessoa, a gente tava na moto, né, fazia vários roubos pela zona norte do Rio, né, até que um dia a casa caiu, como sempre cai. As polícias viram a gente tentou dar fuga, mas a polícia fechou. Ele era de maior, ele foi preso, passou um bom tempo preso, hoje somos amigos, né? Sem mágoa, sem receio. E eu fui presa,
a primeira vez, né? E sendo quando eu fui presa, minha mãe, a primeira vez, foi a primeira vez? Foi. Ela estava de resguarda. E nesse tempo, eu trabalhava como aprendiz, jovem aprendiz no Bob's, né? Isso foi eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz em novembro, dezembro, janeiro, e foi na metade de janeiro, né, desse ano de 2006, por aí. Não me lembro, não me recordo não, mas vamos lá. Aí fui presa. Minha mãe estava de resguarda do meu irmão que tinha nascido, e ela mesmo de resguarda, toda cheia de pontos, de cicatriz, né? Ela foi lá na delegacia me ver, né? Aí me caminharam para uma casa de detenção de menores, né? Para uma casa de detenção de menores, passei o quê? 3 meses, né? E foi assim muito difícil lá também. E eu me esquecia nesse tempo eu esquecia de Deus. Eu não tinha Deus na minha vida, mas Deus sempre esteve comigo. Deus na dificuldade, Deus estava comigo. E passei um bom tempo lá, né? E quando saí, contar uma coisa, quando aconteceu lá. Quando as meninas aprontavam lá, né, na detenção, todo mundo pagava. Aí teve um dia que uma pessoa aprontou lá, não sei o que, com guarda, que todo mundo que estava preso, os guardas prenderam, algemaram a gente numa parede e saíram tacando spray de pimenta na cara da gente tudinho, né? Eu passei por isso. Aí saí, o juiz decretou que eu tinha que fazer medida socioeducativa. Eu não cumpri essa medida socioeducativa, voltei para aquela praça, voltei para a droga, novamente. E conheci um menino mas quando eu conheci esse menino foi antes de eu ser presa a primeira vez. Vou contar essa história, que foi o primeiro livramento que Deus deu sobre a minha vida. Conheci um menino que ele era apaixonado por mim, louco por mim, era envolvido também na Indola, né? E eu era muito viciada em cocaína. Ele trazia cocaína pura pra mim, né? Assim, sacos de picolé cheio de cocaína pura, que o chefe dava pra ele guardar pro chefe, pro uso do chefe, né? Do responsável da Indola, e ele dava pra mim. Aí ele mentia pro responsável lá, que tinha perdido pros canos, porque ele não morava na favela, morava no asfalto. Aí ele mentia pro chefe que tinha perdido pros canos, que isso, que aquilo. Aí tá, e foi um bom tempo por isso, que uns 2, 3 meses, ele me dando droga, e eu sem nenhuma esperança de dar pra ele, né? Não dava um beijo, não dava um carinho, e ele fazia tudo por mim. Levava por baile, pagava o melhor uísque, a droga como sempre eu tinha na mão. E aí teve um tempo que ele se cansou de ser otário, né? Eu fazia ele de otário. E aí ele contou pro chefe que eu tava fazendo. Aí teve um certo dia que essa pessoa responsável da Indola me ligou. Ei, Bia, aparece aqui na favela, vamos curtir, que ele sempre me ligava, eu ia pra lá, curtia junto com eles, né? Aí eu peguei eu tava no ponto de mototáxi. Olha como as coisas de Deus é. Perfeito. Eu tava no ponto de mototáxi em Bom Sucesso. Isso, 7h30 da noite. E não passava nenhum mototáxi. Aí passou um mototáxi, amigo meu, Calcinha, que hoje, que Deus o tenha, né? Calcinha, me leva ali na favela tal, né? Vambora, Bia. Eu falei, o chefe chega lá, ele vai te pagar. Aí a gente chegou na favela, né? Aí ele falou, vai lá pra Indola, fica lá à vontade, né? Aí eu fui. Aí o chefe falou pra ele, mete o pé da favela que eu não vou te pagar nada. Essa vacilona vai morrer, tá vendo aqueles pneus ali? Aquela gasolina, ela vai morrer porque ela tá fazendo bandido de otário, né? Então, ele se apavorou, saiu muito... Não teve como me avisar que eu já tava lá no quartinho, né? Ele saiu apavorado, ligou pra uma amiga minha melhor amiga lá do Rio. Paty, a Bia foi pra tal favela, o cara falou que vai matar ela. E aí, ela foi, deu os pulos dela, me falou lá, ligou lá pro BOPE, avisou que tinha uma adolescente, uma de menor, na favela que tava prestes a morrer. Aí tá, aí ele chegou lá no quarto, tu é uma vacilona. Como é que tu faz o amigo aí de otário, o amigo louco por ti? Tu não dá nem um beijo, não dá nem esse negócio pra ele. E ele te dá de tudo, ainda roubava minha droga e te dava pra tu usar. Tu vai morrer porque tu é vacilão, tu faz bandido de otário. Tá achando o quê? Ele faz bandido de otário, não.
E aí ele começou a me bater de fuzil nas pernas, mas só ele. E os outros meninos que estavam lá dentro do quarto me conheciam, né? E não aceitavam o que ele estava fazendo, mas né, ele era voz maior do que eles. Mas ele não podia me matar na favela naquele exato momento, porque ele tinha que esperar o dono da favela para dar ordem. Porque se você faz alguma coisa com uma pessoa sem o dono dar ordens, quando o dono descobre, ele cobra do mesmo jeito, né? Então ele esperou. E aí eu lembrei de Deus, vocês acreditam? Eu lembrei de Deus, eu chorei, Senhor, me perdoa, meu Pai, por esses erros cometidos, me perdoa, eu sei que eu vou morrer, me leva para um bom lugar, não me deixa perecer no fogo do inferno. Ó Senhor, tudo, proteja minha mãe, que minha mãe estava para ganhar o Iago Miguel, que é meu irmão. Proteja minha mãe na hora do parto. Eu queria tanto ter a oportunidade de ver meu irmão, de conhecer, porque é um sonho meu ter um irmão, né? E eu orando e intercedendo a Deus e chorando. Quando eu termino minha oração, os caras da favela vêm correndo. Bora, bora, foge que o Bop tá na área. Vocês estão percebendo que Deus agiu naquele momento na minha vida, me livrou de ser queimado em meus pneus, de ser, né, de ser abatida naquele momento. Foi quando o menino lá envolvido lá falou, Bia, foge, essa é a tua hora. E eu saí correndo daquele quarto, e o cara não tava mais lá, o cara tinha saído, né? Saí correndo daquele quarto desesperada, saí sem sandália, assinando por essa favela, e peguei o primeiro ônibus que abriu a porta de traseira, eu entrei. E Deus me livrou. Mas vocês acham que eu fui agradecer? Não, fui agradecer não. Eu fui pra praça me drogar, beber, encher a cara. Passei 4 dias virado nessa praça depois disso. E aí, sem droga pra usar, sem dinheiro pra comprar, sem bebida pra beber. Um amigo meu falou, ei, Bia, vou fazer uma fita. Eu falei, bora. Doidão na gente, do jeito que a gente tava. A gente tinha R$7. Ele tinha R$7, né? Aí ele falou, ei, Bia, o que nós faz? Nós paga a passagem pra ir pro shopping, ou a gente passa lá na favela e pega um pó e cheira. Eu falei, vamos pegar calote no ônibus. Que diabo malandro, que malandro é tu? Aí pegamos calote no ônibus, paramos na favela, pegamos um pó de 5, cheiramos, dividimos eu e ele. Aí fomos lá pro shopping. Aí eu peguei umas bolsas chiques lá no shopping, lá no lixo. E pegamos um táxi, né? Pegamos um táxi, levamos esse taxista até um certo lugar, um certo ponto, numa rua escura. E a gente não tinha nada. Não tinha faca, não tinha arma, não tinha nada. Né? Fomos na sorte. E aí, ele rendeu o taxista. O taxista viu que não tinha nada, lutou corporal com ele, e ele com medo saiu correndo. Aí eu também saí correndo. Só que eu tava tão drogada, tão fora de si, que eu saí correndo. Sabe onde eu fui me esconder? Fui me esconder debaixo de um caminhão. Os caminhões daquelas, né, altão, né? E aí eu fiquei me pendurada lá, pensando que ninguém tava me vendo. Aí a população me viu, ela tá ali, ela tá ali. E ele já tinha metido o pé. Ela tá ali, eu saí correndo. Fui deitar pra atravessar a passarela. Aí vi o carro da polícia, bora, para, senão nós atira. A polícia do Rio não quer saber se tu é de menor, não quer saber se tu é de maior. Tu errou, tu roubou. Se tu correr, eles atiram. Aí eu parei. Aí eu sou de menor. Aí fui presa pela segunda vez, né? Pela segunda vez eu fui presa. Não, a primeira vez foi o roubo do taxista. Isso. Foi quando eu fui presa, que minha mãe tava de resguardo. A minha mãe foi pra delegacia e tudo. Passei lá 3 meses, não cumpria a medida, né, educativa, socioeducativa. Saí de lá, voltei pra praça de novo. Aí foi quando eu fui roubar de moto com o cara. 3 meses depois fui presa de novo. Passei 6 meses. Então minha mãe estava terminando a faculdade dela de assistente social. E ela já não aguentava mais conviver comigo naquele estado. Ela estava vendo a hora de eu morrer. Aí foi a hora quando ela decidiu a gente voltar pro Ceará. Não, vamos voltar pro Ceará, que o Ceará não tem droga, que isso, que aquilo, né? Aí voltamos pro Ceará. Eu ainda cheguei bem bonita aqui, não cheguei muito acabada não. Minha avó me deu logo uma moto, me deu logo essa bis que eu ando até hoje, né? E eu saía pras partes, saía pro forró,
continuava fumando maconha aqui na cidade, né? E aí teve uma oportunidade, que eu tive uma oportunidade de que não me apresentaram, né? Eu usei porque eu quis, né? Ninguém te força a nada. Ninguém bota uma maconha baseada na sua boca. Ninguém bota um pó no seu nariz. Você faz porque você quer. E aí eu tive a oportunidade de usar o crack. Aí eu usei o crack na lata, né? E a primeira vez foi assim, foi viciante. Porque o crack automaticamente ele te vicia. Ele te domina. Então, eu passei a ser usuária de crack. Me destruí nessa cidade da Nova Russas, me prostituí na Praça da Estação, né? Mas eu nunca roubei ninguém. Uma coisa que eu era, né? Eu era viciada, era uma prostituta, mas eu nunca roubei ninguém, nunca peguei R$1 de seu ninguém para usar droga. Eu usava meu corpo. Foi quando apareceu o Deca, meu esposo, né? Naquela praça, e ele me acompanhava no Facebook, nesse tempo era Facebook, não tinha Instagram, me acompanhava no Facebook. Aí me mostrou, pegou o celular, né? Fez assim, olha aqui, cara, como tu era. Olha como tu era lindo, olha como tu tá hoje. Vamos ali, vamos tomar um banho, vamos botar uma roupa limpa, vamos comer. Eu falei, não, eu quero dinheiro, quero usar. Ele chegou nesse tempo com R$10.000 do Rio, né? Aí conheceu logo a Bia. E ele também era usuário de cocaína, ele não era usuário de crack, nem fumava maconha, só cocaína mesmo quando ele bebia. E aí eu fui gastar esse dinheiro com ele. E era uma sacola que ele pendurava bem aqui na porta, esse dinheiro, mas eu nunca peguei R$1 dele. E aí ele saiu comigo, gostou, pagou a droga pra mim e continuou saindo comigo e eu continuei saindo com os outros. Aí foi quando ele decidiu me assumir e mesmo assim eu saindo com os outros. Então ele suportou passar por todo meio a traição, por tudo isso que eu fiz ele passar. Aí minha mãe conversou com ele, decidiu, vamos internar a Bia. Eu falei, tá bom, eu aceitei a internação. Aí fui para uma clínica de recuperação em Fortaleza, passei 6 meses lá. Quando saí em março, né? Eu saí em março, eu me juntei com ele, né? Fui morar com ele. E aí tudo bem. E ele trabalhava, esse dinheiro e os R$10.000 já tinha acabado, gente. Gastamos R$10.000 em 3 meses. Todo dia era uma caixa de cerveja. Era muito pouco que a gente tirava. Era o crack que eu fumava, né? E gastamos R$10.000. Dinheiro que a gente poderia ter investido se a gente fosse inteligente. Mas a gente era dominado pelo inimigo. O inimigo agia na nossa vida naquele momento, né? E aí, quando eu saí da clínica, me juntei com ele. E aí eu falava pra ele, olha, eu sempre tive crise de ansiedade. Minha mão soa quando eu tô nas crises de ansiedade. Eu fico com falta de ar. Eu falei, olha, eu não vou usar o crack, mas eu quero fumar maconha. Você tem que bancar minha maconha. Então todo dia ele trabalhava, nem que fosse para ganhar R$10, para poder eu fumar maconha, para poder a maconha me relaxar, para eu não vir usar o crack. Mas aí tinha vezes que ele ia trabalhar, eu saía escondida, fugida. Aí ia me prostituir, né? Ia me prostituir para fumar o crack. Mas antes de eu ter recaído no crack novamente, quando eu só fumava maconha, eu já estava grávida. Eu estava grávida da Abraão e não sabia, né? E até hoje não, ele desconfiava que o filho não era dele. Mas de puta tira a mãe da culpa, não tem esse ditado? Pois é, aí o filho nasceu a cara dele. E a cara dele, o Abraão, né? E todo mundo achava que o Abraão não era filho dele, porque eu me prostituía, saía com os outros. E graças a Deus também, Deus me livrou das doenças sexualmente transmissíveis, né? Por tantos homens que eu saí, não me prevenia, não peguei uma AIDS, não tinha escorrimento, não, sabe? Nada disso. Deus me livrou novamente disso, né? Aí descobri que eu estava grávida da Abraão e continuei me prostituindo, barrigão grande, continuei me prostituindo, fumando crack. Teve uma certa vez, uma certa noite, que minha mãe chegou revoltada lá na praça da estação onde eu estava, o maior barrigão do Abraão. Aí ela gritou, não é para vocês saírem com ela, não. Ela não sabe o que está fazendo. Ela é uma viciada, uma drogada. Vocês estão vendo que ela está grávida. Ela tá se matando e matando essa criança que não tem culpa de nada. E ela, quando ela falou aquilo, eu me revoltei.
Aí o povo parou de sair comigo, né? Aí eu passei, ficava doida, procurando alguém para sair, para arrumar dinheiro. Aí eu comecei a vender as coisas dentro de casa. Aí foi quando chegou um tempo que eu passei 3 dias virada, né? Que eu queria usar o crack e não tinha. Eu ia de barriga do Abraão, simplesmente eu fui até um lugar que eu usava, peguei uma corda e chorando, pulei. Eu passei assim uns 10 segundos, 15 segundos empedurada, agonizando. Até que teve um pai de uma amiga minha, né? Ele me viu, ele abriu assim a brecha, viu a brecha da porta, lá do portão, e viu eu lá empedurada. Aí eles arrombaram o portão e me tiraram daquela corda, me levaram para o hospital. Aí mais uma vez minha mãe procurou uma clínica de internação para mim, eu grávida da Abraão. Só que eu passei pouco tempo nessa clínica, né? Passei pouco tempo nessa clínica, passei o que, 2 meses, ou foi menos disso, porque a clínica não poderia cuidar de mim, tratar o meu vício, por causa que eu estava grávida. Os medicamentos eram muito fortes, podia afetar Abraão. E mesmo sabendo que a droga também afetava a criança, né? Aí tá, e voltei pro Deca, fomos morar junto novamente. E ele pagando a droga, a maconha pra mim. De vez em quando dava umas escapulidas pra fumar o crack. Aí teve um dia que eu usei tanta droga que eu fiquei de segunda, terça, quarta. Quando foi na quarta de madrugada, eu fui pra casa da minha mãe. Aí fiquei quinta e sexta. Na sexta-feira eu fui pra escola. Eu sempre fui surtada, sempre fui doida. Uma hora eu tava bem, outra hora eu tava ruim, uma hora eu tava na droga, outra hora eu tava na bênção. Mas sem Deus. Mas Deus estava comigo. Sempre esteve comigo. Aí saí da escola na sexta-feira, peguei um ônibus, fui lá pra Vila França, atrás do Deca, que ele morava lá nessa época, né? E aí ele tava curtindo a dele, tava usando o pó dele, a cocaína dele, bebendo. Aí ele me ofereceu: tu quer fumar? Tu quer fumar? Aí tava com dinheiro, né? Falei, não, eu tava cheia, sabe? Tava cheia de droga, cheia. Eu não queria, tava passando mal, parecia que eu já tava sentindo que o Abraão ia nascer. Isso de 7 meses. 7 meses. E aí passamos a madrugada toda rodando na cidade, ele curtindo, e eu sem nada, eu sem beber, eu sem usar droga nenhuma. Nem fumar cigarro eu tava. Aí fomos pra casa, tivemos aquele lance, sabe? Que mulher e homem faz. E aí tá. Aí quando foi de manhã que eu acordei, engraçado que naquele tempo, quando a gente usava droga, no outro dia a gente não tinha nada pra comer. Não tinha nada, o máximo que sobrava era R$2. Aí R$2 a gente ia lá, comprava um miojo, dividia um miojo pra nós dois. Aí eu fui comprar esse miojo, né? Lá na bodeguinha, na Vila França. Aí cheguei lá, um líquido escorreu nas minhas pernas. Aí a mulher falou assim: Bia, tua bolsa estourou. Falei, estourou nada, não tô sentindo nada. Não sentia nada, gente, nem uma dor, nem nada. Mas eu tinha tudo da Abraão. O povo me doou várias coisas, né? Tinha tudo pra Abraão. Aí eu fui pro hospital, que foi ver 5 dedos de dilatação, né? Aí me caminharam pra Santa Casa de Sobral. Mas antes disso, gente, eu ainda namorei com meu marido no hospital. O Abraão saindo e nós lá no Bem Bom. Pra você ver como eu era louca, né? E sem dor nenhuma. Me transferiu pra Sobral. E eu lá na van, fumava cigarro dentro da ambulância. E o motorista brigando comigo. Aí eu cheguei de tardezinha. Fui parir o Abraão no outro dia de manhã. Umas 10 horas, 9 horas. Comecei a sentir, aí começou a sentir a dor. Aquela dor, gente, mas dor de parto é prazerosa. Eu prefiro parir um menino, 10 meninos, do que tomar uma injeção. É prazerosa, gente. Pior que ou é porque eu sou doente, eu sou, como é que se chama? Tem um nome aí que dá da pessoa que gosta de sentir dor, né? Eu gosto de sentir dor do parto, mas não de injeção. Aí fui pra lá, pro centro Laparia, trepei minhas pernas, dei um peido, Abraão nasceu. Tem um ditado que fala assim que o menino nasceu por um peido. É porque a dor é tão grande, né, que a gente sente a vontade de fazer a necessidade, mas não faz. Pelo menos eu não fiz. Tem alguns que faz. Aí o menino nasceu. Desse tamanho, gente. Desse tamanho. E foram logo levando ele para UTI. 982 gramas. Tinha um Abraão. Aí me botaram um absorvente de pano. Aí eu saí da sala de parto assim, segurando, né? E pulando. Eu tinha uma mania, eu tinha um toque nesse tempo de ficar assim nas mãos e de ficar pulando.
Aí tinha uma amiga minha, que eu tenho até hoje ela, aqui nas redes sociais, que me acompanha também. Ela falou, olha, parece nem que ela pariu, saia pulando. Aí tá. E o Abraão era tão pequeno que teve que ficar na UTI, dentro de incubado, tomando medicamento. E eu ficava lá com ele, né? Aí eu ficava numa casa de apoio, na Santa Casa. Todo dia de manhã ia lá ver o Abraão, não podia dar mamar para o Abraão, porque meu leite não estava saudável para ele. Com 15 dias depois eu alimentei meu filho pela primeira vez. Eu pude pegar ele no colo, sentir ele e ter o prazer de alimentar ele. E ele tão pequenininho, até hoje eu tenho essas fotos que eu já compartilhei com vocês, eu segurando ele, beijando ele, outra ele vendo. E aí eu peguei meu filho no colo, com 15 dias de nascido. Até hoje, isso ainda me dói. E lembrei de Deus, por incrível que pareça. Tem um ditado que fala, você procura Deus pela dor ou pelo amor? E eu procurei pela dor. Eu peguei meu filho no colo e falei, Senhor, eu não aceito isso na vida do Abraão. Senhor, me perdoa pelas coisas que eu estou fazendo com meu filho, pelo que eu fiz ele passar, né? E ele todo... Gente, eu vou mostrar aqui a foto para vocês, estou procurando. Todo o corpo dele era roxo, todo... Ele já furavam aqui também, no pescoço, para botar o acesso para receber. Aí naquele dia eu me humilhei, segurando meu filho, Senhor... Me perdoa, Pai, pelas fraquezas da vida. Me perdoa por eu ter sido essa péssima mãe. Não deixa meu filho morrer, Pai. Restaura a vida do meu filho, Senhor. Eu prometo, Senhor, que quando meu filho sair daqui, eu vou voltar para tua casa, vou testemunhar sobre a bênção que tu concedeu na minha vida. Eu não vou botar sequer nem jamais uma droga na minha boca. Eu não quero mais saber de droga, Senhor. Eu quero fazer um pacto contigo, Pai. Se tu tirar meu filho daqui, nunca mais eu boto sequer uma droga na minha boca. E era pro Abraão passar 6 meses, quase 6 para 5 meses naquele hospital, né? E aí, sabe quanto tempo o Abraão ficou? Porque ele era muito frágil, né? Ele era muito frágil, muito pequeno. Ele só passou 2 meses. Menos de 2 meses. Depois daqueles 15 dias que ele tinha nascido, ele passou mais 1 mês e 15 dias. Ele ganhou peso, assim, do nada. Ele ficou bom. Ele não precisou mais botar acesso nele. E ganhamos alta. E aí, ganhei alta, fui para casa da minha mãe, passei o resguardo do tempo lá, né? E aí, minha mãe frequentava a igreja a reconstruir, né? Aí minha mãe também foi para a igreja, foi para a igreja reconstruir pela dor no intuito, no propósito de me restaurar, de me livrar daquelas drogas, né? E aí eu também fui para a igreja junto com ela, conheci a pastora Neuza, o pastor Eduardo, apresentei o Abraão, fiquei firme. Mas sabe que eu fiquei firme mesmo na igreja? Foi 1 ano e 8 meses eu fiquei na igreja, assim, sem droga nenhuma. Mas o cigarro, nunca consegui largar o cigarro, o vício do cigarro. Eu não fumo cigarro de carteira, eu fumo cigarro de fumo rocha, fumo de rolo, como se fala, né? O cigarro eu ainda continuava fumando. E aí, apresentei o Abraão. Quando o Abraão completou 1 ano, fiz uma baita de uma festa na igreja. Foi a festa que todo mundo ajudou, todo mundo cooperou. Alguns deram bolo, outros deram salgado, outros fizeram um enfeite. Foi a coisa mais linda do mundo. Aí, 1 ano e 8 meses na igreja, firme. Aqui é a foto do Abraão, quando ele nasceu. Olha, aqui é meu Abraão. Ó. Olha como ele era. Deixa eu dar aqui o pause. Olha, ele todo roxinho, vocês podem ver, ó. As mãozinhas, os pés. Aqui é ele. Aqui é ele quando a gente saiu, quando a gente pegava banho de sol, ó. Aqui é o Restaurada. Aqui eu fazia acompanhamento com ele, Crateus.
sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Então vocês podem perceber o tamanho do milagre que Deus fez na minha vida do meu filho. Que meu filho foi enviado para me salvar, para me libertar. Em meio às drogas, em meio aos vícios, em meio ao álcool. Deus teve misericórdia na minha vida, teve misericórdia da minha vida do meu filho. Não deixou o inimigo ceifar a vida dele, nem muito menos a minha. E nesse tempo, eu saí da igreja, que eu viajei para o Rio de Janeiro, né? Achando que poderia ter uma vida melhor lá. Cheguei no Rio de Janeiro, foi puro sofrimento. Eu procurava emprego, não tinha, porque eu não tinha terminado meu ensino médio. E as pessoas lá só arrumavam emprego até para lavar banheiro, no McDonald's. Naquele tempo só se tivesse ensino médio completo. E aí não tinha. Aí eu me virei. Teve um amigo que montou um negócio para mim de vender picolé. Aí eu tinha um lugarzinho lá na enrolaria que eu vendia picolé, sorvete. Não dava cliente, eu pegava os isoporzinhos de picolé. O Deca ficava lá na sorveteria com ele. E eu saí meio à rua vendendo, no meio dos ônibus. E era assim que eu ganhava dinheiro. Mas eu trabalhava nesse tempo. De vez em quando apareciam uns bicos pro Deca de pedreiro, de hidráulico. De vez em quando, mas era muito difícil. Aí não deu certo esse negócio do picolé. O mesmo pessoa que investiu em mim comprou um carrinho de açaí. Aí eu fui trabalhar vendendo açaí na praia. Aí eu saía de casa às 5 horas da manhã, eu, o Deca e o Abraão, pequeno, ia vender açaí na praia. Vender água, vender cerveja, andava toda a praia, ele ficava com o Abraão lá debaixo dos pés de coqueiro e eu andava. Mas saía da praia às 5 horas da tarde para 6 horas, morto de cansado, cheio de fome. E a gente só trabalhava para manter o leite do Abraão. Muitas das vezes a gente ficava sem comer para dar o leite para ele. E aí apareceu outra oportunidade para mim. Vocês estão percebendo que Deus abriu várias portas para mim no Rio de Janeiro? Porque quem trabalhava no Rio Sul era eu. Quem batalhava, quem corria atrás era eu. O único papel que o Deca fazia era cuidar do Abraão. Apareceu outra oportunidade para mim de um trailer. Olha, o trailer na praça onde eu me perdi. Na praça onde eu conheci pessoas que me apresentaram a vida errada, a droga. A praça onde eu fui presa 2 vezes. Vocês estão entendendo? Como é as coisas de Deus? Como ele faz assim? Ele te tira de um lugar, depois ele te bota lá de novo. Aí ele te tira, ele te bota lá de novo pra poder ver se você tá firme mesmo na promessa dele, na vida dele. Aí fui pra esse trailer. Gente, era de dia e de noite, 24 horas o trailer aberto. Mas caía dinheiro, era chuva de dinheiro caindo. Mesmo assim, afastado da igreja. Mas eu bebia cerveja, fumava cigarro, mas não tava usando droga não, né? Aí eu ficava de 7 da manhã às 7 da noite no trailer, levava até uma rede, botava lá no meio das árvores, e o Deca ficava de 7 da noite às 7 da manhã. E o Deca curtia lá com os caras lá, né? Tirava lá um negócio dele. Mas tudo bem, mas minha vida prosperava, viu? Prosperava. Eu cheguei a juntar nessa época 7 mil reais. 7 mil reais de lucro que eu tinha. Todo dia era 2, 3 mil reais que eu pegava, mas você tinha que comprar mercadoria, tinha que dar pro o dono do trailer também, pagar a porcentagem dele. E era isso. Aí a Bia, cabeça fraca, o menino lá fumando um baseadinho. Aí me dá aí que eu vou fumar. Aí a Bia começou a voltar a fumar maconha. Aí eu fumava, eu caía, dormia, porque meu organismo não estava mais preparado para aquilo, né? Eu estava livre, estava curada. E a Bia voltou a fumar de teimosa mesmo. E daí, 15 dias depois, eu fumando maconha direto, também cerveja. O Abraão eu fui para casa com o Abraão, né? O Abraão bonzinho, dormindo. Aí dormia eu, o Abraão, o Deca e a minha amiga tá aí junto com o seu filho, que ela morava comigo nesse tempo, ela também me ajudou bastante. Graças a Deus, é uma pessoa que está comigo até hoje na minha vida, me ajuda, fica com meus filhos, cuidou tão bem do Abraão. Eu sou grata a Deus por poder ter botado ela na minha vida, porque nesse momento difícil, que eu vou contar agora, compartilhar com vocês, foi o que aconteceu. Aí eu tava dormindo, Abraão acordou,
deu um grito. Abraão, o tamanho da Carolina, ó. Tamanhozinho aqui da Carolina, com 2 anos. Aí Abraão começou a embolar a língua, a revirar os olhos. E eu, ai, meu filho tá morrendo, meu filho tá morrendo. Eu peguei meu filho no braço, saí correndo desesperado na favela. Aí os amigos do movimento me pegaram, me levaram lá pra praça, me botaram dentro de um caramba. Ó, vai deixar ela no hospital. Pode deixar que é por nossa conta. Foram deixar pro hospital, chegam lá, o Abraão tava bonzinho. Né? Tava bonzinho. O Abraão teve uma convulsão. Tava bonzinho o Abraão. E não tinha febre, não tinha nada. Aí me botaram pra casa de novo. Cheguei em casa, dei um banho no Abraão, dei uma mamadeira, fui dormir de novo. Quando ele terminou de mamar, que ele dormiu, ele teve de novo a convulsão. Aí eu peguei meu filho mais uma vez, saí desesperado, os meninos pagaram de novo outro táxi, foi pro mesmo hospital. Ai, seu filho não tem nada, não tem febre, não tem nada. Aí tava em voltar pra casa de novo. Antes de eu chegar em casa, ele teve outra convulsão. Quando ele tinha essa convulsão, ele se tremia, a língua embolava, os olhos reviravam. Aí eu cheguei no hospital com ele novamente, todo caído. Como é que meu filho não tem nada? 3 convulsões em menos de 24 horas. Eu só sei que eu derrubei o que era de computador nesse hospital lá da Ilha do Governador. Quebrei. Vocês têm que descobrir o que meu filho tem. Meu filho vai morrer por, como é que se fala? Negligência médica. Aí internaram o Abraão. O Abraão sem ter nada. Aí o Abraão também não teve mais convulsão. Vocês estão percebendo o que eu tava pagando pelo meu erro. Vocês lembram que eu comentei que eu tinha feito um pacto com Deus que eu não ia mais botar droga na minha boca por causa do meu filho? E por ter fumado maconha, meu filho teve 3 convulsões, sem saber o que era. Não tinha febre, não tinha nada. Aí o Deca ficava cuidando dele, 24 horas com ele no hospital. Fizeram o exame lá, tiraram um líquido da coluna dele, foi muito sofredor, né? Foi muito difícil. E aí, com o tempo, transferiram a gente para um outro hospital, na Ilha do Governador, que era para criança. E lá descobrimos que o Abraão estava com uma pneumonia muito grave. Mas sem ter sintomas, sem ter uma simples febre, ele não tinha. E aí começou o tratamento. E aí foi quando mas eu não parei para pensar que ele estava passando do meu filho por causa do meu erro, né? Por causa do meu pecado. Que Deus estava botando talvez aquela doença no meu filho para poder abrir meus olhos novamente, né? E aí eu fiz campanha na internet, eu vendia, aí eu passei a vender só picolé na rua, fiz uma fotinha do Abraão internado, né? Comprei um picolé no propósito de ajudar meu filho. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, para poder sustentar, para poder bancar aquelas despesas que estava tendo de condução para ir para o hospital, para voltar para casa, para poder arrumar o que comer pra gente. E aí, né, o Abraão foi curado, né? Foi curado. Aí eu e o Deca decidimos voltar novamente para Nova Russa, para o Ceará. E eu já estava grávida da Ana Lia, né? Aí eu fiz a Ana Lia no Rio, mas ela não nasceu no Rio, não. Estava grávida da Ana Lia. Aí o Abraão foi curado, vamos voltar para o Ceará. Que aqui não é lugar da gente criar menino, não, né? E eu não agradeci a Deus. Aquela bênção que ele me deu, aquele livramento, voltamos para o Ceará. Aí chegamos aqui, vivemos em paz, sabe? Sem drogas, sem nada. A gestação da Ana Lia foi super saudável, né? Foi super saudável. E mesmo assim, longe da casa de Deus, bebendo, fumando cigarro, sem usar droga, né? Sem usar. Aí foi quando teve a gestação da Carolina. A gestação da Carolina também foi super saudável, nasceu bem, passei com mais de 3 quilos. E, gente, é bom parir, viu? Eu não vou mentir pra você, é bom parir. Eu gosto de parir, né? Deus me deu uma bênção, me deu um útero fértil. Me deu um útero fértil, porque eu não sofro na minha gestação. Eu não sofro pra parir. Na hora que eu tô sentindo a dor, o menino já tá descendo, né? Então, minha gestação foi tudo... A da Carolina, da Nani, foi saudável. E foi um parto super rápido, tranquilo. E aí, aquela dor prazerosa, na hora que o menino tá saindo da cabeça. Eu sou masoquista, a pessoa que gosta de sentir, tem prazer em sentir dor. Eu acho que é isso, né? Não sei. Aí tá. Aí, na gestação da Carolina, a gente trocou nossa casa da Vila França por um terreno no Bom Bocadinho. E nesse terreno só tinha uma casa de taipa e um alicerce de uma casa nova. E a gente vivia em meio às cobras que saíam do buraco da casa de taipa, em meio
desenho de cururu que aparecia na cozinha de madrugada, né? Teve um problema de saúde que eu passei, né? Eu descobri alguns nódulos no meu pulmão. Eu sentia falta de ar, foi no tempo da Covid isso. Eu sentia falta de ar, passei muitas vezes mal, ia pro hospital. Mas acho que eu parava de fumar cigarro. Parei nada. Era a dor sentindo a falta de ar e o cigarro na boca. Eu morrendo e com o que tava me matando na boca. Aí, tá. E aí foi quando a Carolina tava pra nascer, que teve uma infestação de barbeiro nessa casa de Taipa. Aí eu pedi uma ajuda ao Gonçalinho do Ipaporanga Notícia para fazer uma matéria sobre mim, para poder eu conseguir vender 2 bichos que eu tinha, que era um bode e uma cabra. Eu queria vender para poder conseguir comprar o material, arrecadar o material para construir a casa. E aí, olha como apareceu mais bênção na minha vida. Eu morando numa casa de Taipa, assim que o Gonçalinho publicou a matéria, que saiu no site, nas redes sociais, ele me ligou: Bia, tem um cara aqui que tá perguntando quanto saco de cimento é preciso para terminar a tua casa. Aí eu falei: eu acho que de 15 a 20 dá, pois ele já tá indo deixar aí na tua casa. Vocês estão percebendo que Deus nunca me abandonou, que meio eu ser tão fraca, eu ter me afastado, né? As bênçãos continuavam a vir. E por uma vez eu passei necessidade na Covid, nessa casa de Taipa. Era muito complicado, trabalho pro Deca, né? Emprego para ele, tava complicado. E nesse dia a gente só tinha um leitinho das cabras, não tinha nem um açúcar. Aí eu decidi ir no grupo do WhatsApp pedir ajuda com uma cesta básica. E a primeira cesta básica que eu ganhei foi do meu amigo Rogério da igreja, que é marido da minha irmã Bárbara, né? Ele foi levar uma cesta básica para mim. E do nada, quando ele chegou outro, eu só sei que eu enchi meu armário. Era muito quilo de arroz, era muito leite, era muito isso, era muito açúcar. Deus mandou chuva de comida também na minha casa, que eu estava precisando. Foi a primeira vez que eu passei necessidade. Aí em seguida, voltamos lá para a construção da casa, da ajuda. Apareceu outro abençoado. Falou: ei, Bia, vamos vender teu bode? Não. Vamos fazer uma rifa para tu arrecadar mais do que ele vale? Tá bom. Aí ele fez lá a rifa. O ponto da rifa era R$50 na época. Na época eu apurei R$2.000. E com esse dinheiro da rifa eu terminei de comprar os materiais da casa, né? Quem me doou o cimento foi o doutor Átila, o advogado doutor Átila Bezerra, doutor Átila Bezerra, que me doou os 15 sacos de cimento. Temos até foto registrada até hoje. E até hoje eu ainda devo um almoço para ele, lá na casa nova, que eu prometi que ia fazer quando levantasse, né? Para ele, pro Gonçalinho, pro outro menino lá da Tamboril. Aí me trouxe esses 15 sacos de cimento. E daí fizemos uma rifa, vendemos uma rifa em menos de uma semana. Em menos de uma semana eu apurei R$2.000. Aí fui comprar canuete, fio, coisa de instalação de luz. Comprei mais saco de cimento para fazer o piso, para puxar o piso, né? Porque nesse tempo eu também estava sofrendo com meus problemas dos nódulos do pulmão. Aí também não podia sentir cheiro de fogão a lenha, eu só tinha lenha nessa época. Aí minha avó me deu um fogão, me deu um gás, né? E olha aí as bênçãos que Deus estava me proporcionando. Mas o inimigo nada satisfeito, nada contente com isso. E aí o inimigo nada contente, satisfeito pelas minhas vitórias, pelas minhas conquistas. Construí minha casa com todo esforço. Sou eu e o Deca. Ele sabe fazer tudo, graças a Deus. Ele mexe com ar. Ele é pedreiro, ele é elétrico, hidráulico, faz tudo. É 1001 utilidades. E aí, nada satisfeita, a Carolina nasceu. Eu tive depressão pós-parto. Mas foi forte, minhas crises de depressão. Todo dia eu tentava suicídio, todo dia eu tentava me matar. Cortava meus pulsos, queria me pendurar na corda. Aí teve um dia que o Deca foi trabalhar. Tá bem, Bia? Tô. Aí, eu fui trabalhar, fiz uma live no Facebook dizendo que ia me matar. Chorava. Me dopei de remédio. Tomei todos os comprimidos que eu tinha em casa. Umas 3 cartelas de azepam, ibuprofeno, tudo. E aí eu tomei todas as cartelas. Aí chegou uma amiga que eu conheci na rede social, a Salete, né? Que até hoje é minha amiga, até hoje me acompanha na rede social também, a Charla,
que é a nora dela, que até hoje também está comigo, perseveraram em oração e ainda continuam orando por mim. E aí me levaram para o hospital. E eu nada de eu querer ir. A ambulância chegou lá, eu não queria ir. Aí eu peguei a moto e saí desesperada. Aí as polícias atrás de mim. Lá no interior de um bocadinho. Aí me levaram para o hospital. Fizeram uma lavagem em mim para tirar os comprimidos. Minha mãe chegou. As crianças ficaram com Deca, né? Ana Lia, Carolina Abraão. Carolina pequenininha, recém-nascida. E aí me caminharam para um hospital psiquiátrico em Fortaleza. Minha mãe foi comigo. Eu passei 2 dias, né? Acho que foi 2 dias dormindo. Acordei sem saber o que eu estava fazendo lá, porque eu estava lá, não me lembrava do que tinha acontecido. E aí eu ia ficar internada de novo no hospital psiquiátrico de maluco. Aí eu, não quero ficar. E minha mãe assinou um tempo para poder eu ir embora. Bia, tu vai ficar direito, vai tomar os remédios direito, vou. Aí o psiquiatra, né, passou remédio de umas ampolas para controlar essa minha depressão, que era injetável. De 15 em 15 dias eu tinha que tomar. E aquela ampola, ela me deixava morta. Eu vegetava em casa, não fazia nada. Eu não cuidava de uma criança, não lavava uma roupa, não fazia nada, era tudo Deca. Até que chegou um dia, o inimigo usou ele, né? Ainda bem que ele não tá aqui. Usou ele, ai, para de usar isso. Isso aí não tá te fazendo, tá te deixando vegetar, que isso, que aquilo. Volta a fumar maconha. Tu quer relaxar, ficar relaxada? Volta a fumar maconha. Aí o que eu fiz? Larguei o remédio. Voltei a fumar maconha. Aí tomava diazepam, fumava maconha. De vez em quando bebia cerveja, né? E nada dessa depressão passar. Tinha crises. Um mês depois eu tinha crise de novo. Tentava me matar e tal. E aí tá aí tudo bem. Aí parei de tomar o remédio. Fiquei só fumando maconha, bebendo cachaça. E me entreguei pra cachaça junto com ele, né? Todo dia a gente bebia 1 litro de cachaça, 1 litro de pioca. E fumando maconha. Porque eu achava que aquilo eu precisava para me relaxar, para tirar aquela angústia, aquela dor que eu estava sentindo, aquela coisa ruim que eu vivia, né? Até que teve um dia, nesse ano, né? Ainda fumando, para vocês verem, viu? Vocês verem como é. Nesse ano, ainda fumando maconha. Fui passar a virada na igreja, né? E aí, passei a virada na igreja, do dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2023, desse ano. Aí voltei para casa de Deus. No dia 15 de janeiro, passei 2 semanas depois da virada sem ir para a igreja. Dia 15 eu voltei para a igreja. Voltei porque eu já não aguentava mais essa vida, já não aguentava mais essa bebedeira. Minha vida não prosperava. Era dificuldade financeira. Eu faltava o leite para as crianças, eu ficava desesperada, sabe? Mas ninguém sabia que eu fumava maconha. Ninguém sabia que eu estava fumando, sabe? As pessoas me ajudavam com cesta básica, mas ninguém sabia que eu estava usando a droga novamente. Muitas vezes me viram bêbada, muitas vezes eu andava bêbada com as crianças na moto, correndo o risco de se acidentar com elas, mas Deus estava na frente sempre. Para vocês verem, Deus estava sendo sempre. Nunca me acidentei, nem mesmo drogado, nem mesmo bêbado. E aí, dia 15 de janeiro, eu voltei para a igreja. E fiz um pacto com Deus: Senhor, me liberta. Me liberta que eu não quero mais isso. E desde esse dia, do dia 15 de janeiro, nunca mais eu precisei fumar maconha para aliviar todo o meu sofrimento, toda a minha dor. Também não parei de beber. De vez em quando, fim de semana, quando aparecia, eu ia lá, bebia uma cerveja. Quando eu bebia 3 cervejas, já ficava louca, né? Já ficava chapada e já caía no cepo, ainda bem. Não procurava outras coisas erradas. Aí até que no dia 10 de fevereiro desse ano de 2023, teve o seminário de mulheres com a nossa pastora Amanda, de Fortaleza, veio para um seminário. E foi um seminário de porunção que eu compartilhei com vocês, sabe? Foi muito, sabe, inexplicável falar como foi aquele seminário. No dia 11, que foi no sábado à noite, eu me reconciliei com Deus. Eu me reconciliei com Deus. E ela falou ao meu ouvido que seria a última vez que eu ia me reconciliar com Deus, porque Deus já estava agindo no propósito de transformar a minha vida, de me quebrantar, de me abençoar em todas as áreas que eu precisava, porque eu procurei Deus por dor, no intuito de me livrar do álcool, de me livrar da droga, do cigarro principalmente, e de transformar meu marido também, que é alcoólatra.
né? E ela falou no meu ouvido. E aí eu fiquei sábado, aí de manhã também fui pro culto, de domingo de noite eu também fui pro culto, domingo à noite eu dei meu testemunho, porque eu nunca consegui ficar sem fumar. Nunca consegui. O máximo que eu consegui era meia horinha. E desde o dia que eu me entreguei minha vida, que eu voltei para os caminhos de Deus, no dia 11 à noite, no sábado de fevereiro, eu fiquei sábado sem fumar, domingo sem fumar, e dei meu testemunho na igreja, que estava 24 horas sem fumar. Isso ali foi impactante para a igreja achou que foi uma bênção. Aí tá. Aí veio segunda-feira, dia 12, veio terça-feira, dia 14. E aí o inimigo nada satisfeito pelas bênçãos, por eu estar procurando Deus, né, nada satisfeito, usou meu marido para me afetar, né? Usou ele para me botar para baixo. Ele chegou hoje, lançou palavras amaldiçoadas contra a minha vida e eu me fiquei fragilizada. Aí eu fumei um cigarro. Aí que foi que eu me destruí mesmo. Aí eu perguntei, Senhor, tu não falou que era a última vez, Senhor, que eu ia me reconciliar contigo? Porque tu me fez eu pecar, Senhor? Porque tu deixou o inimigo agir na minha vida? Porque eu fumei o cigarro? Eu me senti a pessoa mais suja do mundo. Mais suja do mundo por ter recaído no cigarro. Apenas o cigarro de fumo, não é cigarro de maconha, não. Até então eu já estava livre da droga. Há 25 dias, sem fumar maconha e sem beber. Aí tá. Aí quando foi quarta-feira do dia 15 de fevereiro, ele saiu para beber novamente, me jogou pragas. E aí eu angustiada, ele pegou uns remédios no CAPS na terça-feira para mim, já chegou assim, ó, pega, se mata. No lugar de me abençoar, né? E aí eu peguei tudo que ele falava para mim, eu guardava para mim, eu pegava para mim, eu recebia aquilo. Tudo que o povo falava de bênção eu recebia, de maldição, de praga, tudo eu pegava e colhia para mim, né? Aí, na quarta-feira, eu peguei umas cartelas de azepam, tomei tudinho. Mas sabe por quê? Porque tem um espírito maligno que está aqui dentro dessa casa, que vem querendo me destruir, me derrubar, né? E aí eu tomei aqueles remédios, ele é desse tamanho. Ele é do tamanho dessa casa. Ele tá no outro quarto ali, naquele quarto ali. Mas sabe quando ele aparece pra mim? Só quando o Deca tá bêbado. Que ele aparece, que ele vem me perturbar. Mas só que agora eu nem ligo, ele tá lá e eu tô aqui botando meu louvor, na minha adoração, orando. Hoje ele não me perturba mais, não. Hoje ele não tem mais... Ele não habita mais na minha vida, ele não tem mais poder. Ele não tem mais poder, o inimigo não tem mais poder hoje sobre a minha vida. Não tem. Só quem tem poder sobre a minha vida é Deus, o Espírito Santo de Deus, porque ele habita em mim, hoje ele está habitando em mim. Por isso eu estou compartilhando isso com vocês. Aí tomei essa cartela de remédio. Aí sabe o que o bicho fez? Ele é do tamanho disso aqui. Ele se curvou assim todinho e botou a cabeça assim pra fora do quarto, com aqueles olhos dele pegando fogo. E falava, se mata, mas leva a tua contigo, porque ninguém vai cuidar dela melhor do que tu. Ninguém vai ter capaz. E a Carolina dormindo aqui na rede, nesse quarto. E eu andando pra cima, pra baixo da casa com uma faca. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe. Aí eu botei uma corda, aqui a corda, vou mostrar pra vocês. A corda. Tá até hoje. Sabe por que ela tá até hoje aí? Porque o inimigo não me perturba mais não, ó. Tá aqui a corda, ó. Tá até hoje aqui, né? E aí eu liguei pra minha mãe, olha, eu fiz uma merda comigo. E se você não vir aqui socorrer sua neta, eu faço com ela também. Aí ela chegou aqui desesperada, chorando, chorando. Na cama deitado, chorando. Aí ela veio com a irmã Sheila da igreja também. A irmã Sheila começou a orar, botou louvor. E aquilo me acalmou. E nesse mesmo dia, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, eu fui pra igreja, sabe? Assim, sem esperança, angustiada, me sentindo a pessoa mais suja do mundo por ter fumado cigarro. Pra vocês verem, essa foi a última vez que o inimigo tentou contra a minha vida. Sabe por quê? Porque ele já sabia que os planos de Deus eram maiores sobre a minha vida. Porque ele sabia que Deus ia me restaurar. Porque ele sabia que Deus ia me abençoar em várias áreas da minha vida, né? E aí a irmã Francisca, junto com o seu esposo, Silvano, fizeram uma oração muito forte mesmo, que toda aquela dor, toda aquela mágoa ficou naquele lugar. Cheguei em casa,
dobrei meu joelho aqui nesse sofá da bagunça. Dobrei meu joelho até aqui. Deus, nesta noite, Senhor, eu me reconcilio contigo mais uma vez. Me perdoa pelas fraquezas, me perdoa pelos erros cometidos, me perdoa pelo pecado, Senhor. Eu sei que vai chegar a hora de tu me libertar do cigarro. Vai chegar a hora, não é porque eu fumo cigarro que eu estou suja, que eu não posso sentir a tua presença, o teu Espírito Santo, Senhor. Ô, Senhor, me restaura, Senhor. Me faz meu corpo morada tua, do teu Espírito Santo. Me dá força para enfrentar essas batalhas, essas dificuldades da vida, que eu não suporto isso, Pai. Transforma meu marido, transforma minha casa. Eu quero te receber, Pai, na minha casa de portas abertas, porque a minha casa é morada tua, Espírito Santo de Deus. E aí, Deus ouviu minhas orações. Aquela angústia passou, aquela dor. No final do mês, eu era doida para ter uma Bíblia, né? No final do mês eu consegui comprar minha Bíblia, que hoje é minha maior arma contra o inimigo. Quando eu li a Bíblia, eu li aqui, vamos fazer aqui a exposição. Então vamos atravessar na direção daqueles homens, deixar eles nos vejam. Se não disserem assim, fique parado. Quando eu li a Bíblia, parecia um bicho de 7 cabeças. Eu não entendia nada. Atravessar o quê? Que homem? Eu não entendia nada. Então, quando eu comprei minha Bíblia, que eu comecei a orar, antes mesmo de comprar ela, eu pedi para Deus me dar entendimento sobre a palavra dele. Ó, Senhor, que quando eu tiver a minha maior arma na minha mão, que é a minha Bíblia, o Senhor venha me dar entendimento para poder entender da tua palavra, que não venha ser apenas uma leitura, por apenas ler. Eu quero me alimentar da tua palavra, eu quero aprender, me alimentar da tua palavra, porque eu preciso estar em comunhão contigo. E tá, comprei minha Bíblia, comecei pelo livro de Ruth. E olha, eu entendi todinho, tá aqui minhas anotações, ó, livro de Ruth, tudo que eu entendi sobre a vida de Ruth, os momentos as palavras mais impactantes eu anotei, né? Aí terminei o livro de Ruth, fui pro livro de Esther, né? E Ruth, né, era uma mulher muito temente a Deus. Ruth foi casada com o filho de Noemi, que o filho dela, os filhos de Noemi morreram junto com o seu esposo. Ruth não abandonou sua sogra, que é Noemi, foi morar junto com ela, deixou a casa do seu pai e de sua mãe para conviver com a sua sogra. E Deus abençoou Ruth com o filho, e que Noemi pôde ser vó, mas não dos filhos dela. Então é uma história muito linda, né? Para você ver como eu entendi mesmo a palavra. Vocês estão vendo que eu entendi? Aí depois foi o livro de Esther, né? Esther, que foi uma rainha na vida de Assuero, né? Que ela intercedeu pelo povo judeu, que tinha um rei que queria matar o povo judeu. E ela intercedeu, ela orou junto com o seu tio Mordecai, que ela foi criada pelo tio, porque ela era órfã de pai e mãe, entendeu? E agora, já li o livro de Obadias também, né? Tô lendo o livro de Jonas, vocês estão vendo? Então tudo eu tô entendendo. Eu aprendi a me alimentar com a palavra. Eu aprendi a pegar minha Bíblia, ler, entender o que Deus vem falando comigo. Vocês estão entendendo? Então, gente, Deus vem me restaurando, Deus vem me moldando. A coisa ruim ainda tá aqui, dentro dessa casa, vocês sabiam? Mas eu finjo que não tem ninguém aqui, sabe? Não tem ninguém. Eu boto aqui meu louvor, 5 horas da manhã, quando eu acordo, já com a minha caixinha tocando louvor, 24 horas por dia, repreendendo todo o mal, toda a maldição, toda a praga do inimigo jogado contra a minha vida, que o inimigo vem tentando, eu venho repreendendo. E quando eu boto louvor, tem praga alguma que chegue perto de mim. Deus só vem me abençoando. Olha, tem dois meses que eu tô firme e forte na igreja, sem droga, sem bebida, mas ainda eu continuo fumando cigarro. Mas vai chegar a hora que Deus vai me libertar desse vício. Vai chegar a hora, porque é tudo no tempo dele, não é no tempo da gente. E olha, quando eu procurei a igreja, foi para Deus me libertar das drogas, foi para Deus me libertar do cigarro, foi para Deus transformar meu marido, que é a pessoa que eu mais amo. Ele acha que eu não amo ele, mas eu amo ele, entendeu? E sabe o que o inimigo vem fazendo agora? O inimigo vem usando ele para me afetar. E antes eu batia a boca com ele, eu discutia com ele, ele falava uma coisa comigo, eu rebatia. E hoje, sabe, a melhor arma para lutar contra isso é o silêncio. Eu fico caladinha quando ele começa a jogar, eu só fico repreendendo na minha cabeça, Senhor. Senhor, tem misericórdia da vida dele, ele não sabe o que está falando, Senhor, vem transformando, Senhor, vem quebrantando naquele coração, Senhor, sabe? Toda vez,
Quando ele tá bom, sem álcool, ele é uma ótima pessoa. É um homem muito trabalhador, é um ótimo, excelente no que faz, sabe? Mas o que vem destruindo ele dele é o álcool. Mas quando ele bebe o primeiro gole, ele já se revolta contra mim. Porque o inimigo já usa ele pra poder jogar maldição, praga na minha vida. Mas só que não me afeta mais não, meu amor. Não afeta porque eu tenho um Deus hoje na minha vida, que tem controle sobre tudo. E olha, nesses 2 meses que eu tô na igreja, olha as bênçãos que eu venho conceder, que Deus me concedeu. Antigamente, eu nunca comprei 1 quilo de carne. Eu não comia carne de gato, só comia frango e ovo empanado, salsicha, carne moída, aquelas que a gente compra no mercado, que é mais barata, né? E hoje, há 2 meses, e faltava leite para meus filhos, muitas das vezes faltava leite. Eu me humilhava, pedia pro povo a ajuda, pelo menos o leite para eles. Ficava comendo só arroz, feijão e ovo. Passava 15 dias, 1 mês comendo arroz, feijão e ovo, porque meu dinheiro não prosperava. Depois que eu comecei a entrar que eu entrei na casa de Deus, que eu me entreguei para Deus, eu também comecei, né? Eu comecei a ofertar na casa de Deus R$1, R$2. Quando eu tinha mais, R$10, eu ofertava. Então Deus também restaurou a minha vida financeira. Hoje a minha geladeira é cheia de carne. Tem o frango, tem a mortadela, tem a salsicha, tem a carne de gado, tem o empanado, tem o saco de batata frita, tem o hambúrguer, tem a caixa de ovo, como sempre. Minha despensa hoje é cheia de comida. Nunca mais eu precisei, há 2 meses, eu não precisei mais comer só ovo, ficar só no ovo. Se eu quiser uma carne, eu como. Agora eu tô sentindo até a falta do ovo, pra você ver, né? Vocês estão vendo, percebendo as bênçãos que Deus me concedeu em apenas 2 meses. E imagina se eu continuar. Eu só continuo não, que eu vou continuar, né? Imagina as outras bênçãos que Deus vai me conceder. Deus me abriu uma porta de eu comprar um terreno, né? Um terreno aqui na rua. Sem precisar desfazer dos meus bichos, sem precisar vender meu terreno no interior, sem precisar vender uma grande, sem precisar vender nada. Deus abriu uma porta na minha vida financeira que eu consegui comprar um terreno. Eu consegui ajeitar meu carro tá rodando. Meu carro tava parado porque não tinha pneu. Não, pneu eu conseguia comprar, nem gasolina eu conseguia botar. E Deus abençoando. Vocês estão vendo o tamanho das bênçãos que Deus vem concedendo na minha vida. De tudo que Ele vem, de todas as portas que Ele vem abrindo, que Ele vem operando. E eu botei nas mãos de Deus. Tô até arrepiada, olha. Olha aqui. Eu botei nas mãos de Deus o meu terreno. Sabe por quê? Porque é assim como Ele me abençoou para construir a casa do interior. Se ao menos procurar por Ele, se ao menos eu interceder. Hoje eu estou intercedendo, procurando por Ele, me humilhando na presença dEle, sabendo orar com Ele, sabendo conversar com Ele. Ele vai abrir uma porta também para poder construir minha casa. E eu sair dessa casa, onde tem esse espírito maligno que me rodeia, e para minha casa nova, lá na Vila França. Porque Deus vai providenciar. E lá, a partir do momento que eu botar meus pés lá, vai ser morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A minha casa é morada do Espírito Santo de Deus. A minha vida, a vida dos meus filhos. Então Deus é muito maravilhoso, gente. É muitas bênçãos. E eu me perguntava, Senhor, por que eu sou especial para Ti? Por que Tu me resgatou? Eu era pecadora, eu pecava contra Ti. Quantas vezes eu ia para macumba, eu entreguei até minha vida pro diabo. Mas o diabo não pereceu sobre a minha vida, não. Por que, Senhor? Porque Tu tem essa obra tão linda na minha vida, sabe por quê? Porque Ele me preparou e me moldou para dar este testemunho para você. Para vocês saberem o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno, o quanto Ele cura, o quanto Ele transforma, o quanto Ele restaura, sabe? Vocês estão entendendo o quanto Deus é maravilhoso. Deus existe, meu povo. Meu povo, Deus existe. Deus te ama. Apesar dos teus erros, dos teus pecados, das tuas fraquezas, Deus te ama. Deus me curou da depressão. Deus me libertou dos vícios. E agora, tem a palavra que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Hoje eu sou uma mulher sábia. Eu estou edificando a minha casa. Eu estou edificando o meu lar. Com a força de Deus, na oração. Eu estou perseverando, né? Eu estou perseverando nas orações. E estou orando também que Deus vai restaurar, vai curar meu marido. Vai libertar desse álcool. E eu vou ver ele na igreja junto comigo. Vou contar aqui outra coisa para vocês. No carnaval, quando eu tava na igreja, eu comecei pra igreja, ele falou assim, ó, se passar o carnaval sem beber e não for,
eu vou pra igreja junto contigo, vou virar pastor. Ele zombou do que Deus estava fazendo na minha vida. Sabe o que foi que fez? No último dia de carnaval, foi terça-feira, né? Foi terça-feira, à noite. Aí ele passou o dia todo bebendo. Eu passei o carnaval todo lá no interior. Ele passou o dia todo bebendo. E ele na dele, eu na minha. E quando ele tá bebendo lá no interior, a gente não briga, não. Aparece a coisa ruim, não encosta nele, não. Só encosta aqui. Só encosta aqui, nessa casa. Aí ele bebendo todo dia todinho e tal. Aí eu falei, Deca, amanhã é dia de culto. O carnaval acabou, bora pro culto. Ele levou pra culto, que eu não perdi nada lá, que não sei o quê. Aí tá, ele foi almoçar, foi comer, jantar. Descansou a comida, foi dormir. 5 minutos depois ele acorda. Se tremendo. Um lado morto, os braços pesados. Princípio de infarto. Eu olhei pra ele, tá vendo? Tu tá vendo? Tu fez uma promessa pra Deus, que tu ia pra casa dele, pra você passar os dias de carnaval todinho, sem sair, sem beber, e eu passei. Aí Deus te cobrando. Aí eu orei, ele melhorou. Até hoje ele não foi não, né? Mas é no tempo dele. É no tempo que ele quer. Vou aqui compartilhar uma palavra com vocês. Eu vou reler a palavra de Deus de Colossenses 3:10. 3:10, né? Versículo 3, capítulo 9 e 10. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, não se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então você estava percebendo? Eu estava mentindo, né? Então hoje eu sou uma nova criatura. Eu me reconciliei com Deus. Hoje não tem mais mentira, não tem mais enganação, não tem mais nada. Hoje é pura verdade. Hoje é pura verdade. Porque Deus me restaurou para isso. E a outra palavra que eu vou deixar para vocês é em Provérbios 12:22. Provérbios 12:22 diz o seguinte: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer, né? Então Deus detesta lábios mentirosos. Então a mentira foi feita pelo diabo, foi criada pelo diabo. Tá bom. Foi criada pelo diabo, então Deus detesta isso. E outra, Provérbios 11:25. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada, né? Então hoje estou sendo generosa com Deus. Deus está sendo generoso comigo. Então Ele está prosperando a minha vida. Eu tenho sede, eu tenho fome da palavra de Deus. Então eu estou saciando tudo isso na palavra. A palavra está sendo meu maior alimento, a minha maior arma contra o inimigo. Em Mateus 28:30, Mateus 11, versículo 11, né, 28:30 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? Como eu falei, eu procurei Deus pela dor, né? Ele fala na palavra que vem a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Então eu procurei, eu intercedi, né? E ele me aliviou todo aquele sofrimento, né? Ele me restaurou mais uma vez, apesar de todas as minhas falhas, todos os erros cometidos, Deus nunca me abandonou, né? E assim, e hoje eu continuo na igreja, eu continuo firme, porque eu tenho um amor por Deus. Hoje eu aprendi a amar esse Deus, né? Hoje eu aprendi a ter esse sentimento, ter essa conexão com Deus, que quando eu tô no meu momento de oração ali, de joelho aqui nesse sofá, Deus tá me respondendo, Deus me responde. Ele fala comigo, irmão. Ele me fala comigo num louvor, ele me fala comigo aqui na palavra, entendeu? Deus está falando comigo. E outra palavra que eu também peguei para mim, quando o pastor falou ontem na igreja, até marquei aqui na minha Bíblia, como vocês podem ver, ó. É o Salmo 40. Salmo 40, 1 e 2 e depois o 4. Que fala assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei pelo socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira.
Gente, eu vivia no fundo do poço. Muitas das vezes, quando eu procurava Deus, Deus me levantava do fundo do poço, mas não me tirava, não. Mas dessa vez, eu estava no fundo do poço, atolado, lá no final. Aí, quando eu procurei Deus, eu vi uma luz no fundo daquele poço. E Deus me deu a mão dele. E eu pude escalar aquele poço. E hoje, eu estou bem longe desse poço. Eu estava no precipício do poço, assim, bem na beiradinha, pronto para cair de novo. O inimigo só estava esperando, ó, uma oportunidade para me chutar de novo dentro do poço. Mas hoje eu estou bem longe desse poço. Eu nem sei mais o caminho que é esse poço. Vocês estão entendendo como Deus é maravilhoso? E agora, para a gente terminar, eu quero compartilhar aqui com vocês 3 musiquinhas que me tocam, que foram, parece que foi feita para mim. Foi feita para mim essa música.